Primeiramente, gostaria de saudar a todos. Sou o professor Wellington e esta é mais uma aula em vídeo da nossa disciplina de linguagem de programação Script. Achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre a parte de Shell Script, já que nós começamos a conversar em sala de aula, e nós iremos novamente abordar esse tema juntamente com conceitos de linguagem scripting na nossa próxima aula. E nesse ínterim, achei interessante a gente fazer uma abordagem à distância sobre essa questão, certo? A gente vai conversar um pouco sobre a linguagem scripting, na verdade, sobre o shell scripting, ligado principalmente ao ambiente Linux, certo? Um dos primeiros shell scripting foram vinculados ao Thompson Shell, certo? Para o ambiente Unix. Boa parte dos comandos shell e o próprio shell foram portados pelo Richard Stallman e posteriormente foram adotados pelo Linux, certo? Pelo Linus Torvald. E a gente achou interessante, já que esse sistema operacional vem sendo utilizado atualmente por muitas pessoas, como base para a gente abordar a ideia de linguagem script. Lembrando que a gente vem de um conceito de linguagem script, onde essas linguagens vêm a estender a capacidade, tanto de linguagens de programação, vem a estar inclusas dentro de linguagem de programação e de programas, certo? E elas estendem essas linguagens e esses programas, e elas nascem aí com as linguagens de controle de jobs e com as linguagens scripting propriamente ditas de shell, certo? Então, a gente achou interessante a gente trabalhar com essa noção aí de shell, linguagem script em shell. E, para ser mais exato, a gente vai trabalhar com o shell script, o bash, certo? Lembrando que um shell nada mais é que um interpretador de comandos, certo? E que permite que o usuário possa ter um acesso aos comandos do sistema operacional, permite que a gente possa ter um acesso aos programas que estão instalados no sistema e permite que a gente possa... Acho que agora está melhor aí a nossa visualização do que a gente está fazendo aqui no... Pronto. E permite que a gente possa trabalhar com o nosso sistema operacional, que tem diversas partes. Uma delas é o kernel, certo? Que é basicamente, por exemplo, no caso do Linux, é o que o Linus Torvald e a equipe dele trabalha. Aí o Stallman e o pessoal da GNU trabalham com os softwares que vêm a dar suporte aos utilitários, etc. E o shell propriamente dito, que trata também não só dos comandos que a gente está utilizando, a tradução dos comandos, mas uma linguagem própria, onde você pode definir
laços, pode definir variáveis, pode definir condicionais, etc. E nós vamos trabalhar principalmente com um shell em específico, o Bash, o Born Again Shell, aí uma brincadeirazinha com o Born Shell, certo? Que é um que está sendo bem utilizado. Se vocês notarem, eu não estou usando o ambiente do Linux, eu estou usando um ambiente do Mac, que é baseado no Darwin, certo? É uma mistura de, para quem estudou sistemas operacionais no ambiente monolítico com o microkernel, um ambiente que eu gosto bastante, mas que tem aí o Bash como shell também, certo? Se você quiser identificar aí aonde é que está onde é que está localizado o meu bash, ele está localizado aí, ó, eu posso usar o comando it, está localizado no /bin, certo? Isso aí vai ser interessante para a gente saber, para quando a gente for criar o nosso script, certo? Há limitações para os nossos scripts shell, certo? Ele tem questões de fator de velocidade, certo? Eles não são indicados, por exemplo, para ordenações, para a parte de hashing, recursividade, certo? Normalmente eles não vão funcionar bem para multiplataforma. Até expliquei na primeira aula, a gente mostrou um script do app feito em Apple Script e um script feito em shell scripting para Bash, certo? A gente viu que não dava para aproveitar um no outro e tal, certo? E, obviamente, os dois não rodariam também na plataforma Windows, certo? Estruturas de dados mais complexas ficam complicadas para serem feitas em shell scripting. A parte de matemática também é complicado, não é adequado para ser feito em shell scripting, certo? Então, você tem manipulações mais complexas de vetores, você ter a parte de cálculo diferencial, você ter aí transportes de matrizes e etc. Você deixa já não, você já tem uma questão de limitação para fazer em shell script. A parte de segurança, você tem que ter cuidado no uso de shells para a parte de criação de aplicações em shell scripting, certo? Você pode utilizar algumas questões para automatizar as suas operações de administração de rede, por exemplo, mas com bastante cuidado para a parte de segurança, certo? Arrays multidimensionais, por exemplo, você tem suporte a array, certo? Dentro do shell script, mas você tem que ter um cuidado quanto à questão de arrays multidimensionais, ele não dá suporte, certo? Estruturas de árvore, por exemplo, você vai ter que ter um certo uma certa não vai poder ter esse suporte. A manipulação de interfaces gráficas, dependendo do tipo de script, você vai poder ter ou não. No caso do script shell para Bash, você não vai poder ter essa facilidade de uso, bem como a parte de sockets, certo? Lançar mão de bibliotecas e códigos legados, certo? E, bem, enfim, basicamente isso aí são algumas das questões que você vai
não vai poder encontrar no Shell, certo? Nas linguagens Shell, principalmente o Shell do Bash. Em compensação, você vai poder ter uma gama um conjunto bem definido de palavras reservadas, identificadores de dados, certo? O que torna a linguagem simples. Isso se você não misturar com o conjunto de comandos do próprio sistema operacional. Então, enquanto linguagem de programação, então você tem o while, o for, você tem um if, o else, você tem o else, certo? Então você tem uma linguagem enxuta, obviamente, com uma certa facilidade de leitura. Mas quando você vai misturando isso com os comandos do próprio sistema operacional, essa simplicidade ela vai se tornando cada vez mais, vai perdendo essa simplicidade. Então, para alguns autores, a legibilidade dela vai caindo, certo? Então, ela começa com a legibilidade, se for enquanto uma linguagem de programação com as palavras reservadas, os identificadores, e vai caindo conforme você vai misturando com o resto dos comandos do próprio sistema. É uma coisa meio interessante de se analisar. Isso aí vai ter também uma questão que eu gostaria que vocês dessem uma olhada na parte de ortogonalidade, certo? Ou seja, a combinação entre os identificadores de dados e as operações que eu posso fazer, certo? Eu tenho que ver como é que isso se comporta em termos de escrita da linguagem, certo? A escrita em si também, normalmente, ela vai estar muito relacionada com a legibilidade. Nesses termos, ela tem uma certa simplicidade, porém, conforme eu for utilizando os comandos, esses comandos do sistema possuem vários parâmetros, isso vai se tornando cada vez mais complexo. E, por fim, a confiabilidade, certo? E vocês vão poder analisar, conforme vocês forem utilizando, se isso daí vai se tornando cada vez mais confiável ou cada vez menos confiável, certo? Então, uma coisa interessante para se saber é que as variáveis que eu utilizo num script shell, elas são consideradas como variáveis do sistema. Uma variável do sistema é uma variável como, por exemplo, essas variáveis aqui, que eu estou mostrando agora, certo? Term, shell, são variáveis que são definidas dentro do sistema e estão sendo manipuladas aqui pelo próprio sistema operacional, certo? E eu estou usando aqui, eu usei o printEnv para poder fazer isso. Dá um clear aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu estou usando aqui o primeiro comando aqui de shell, o echo. Se eu quiser dar uma olhadinha aqui no hostname para saber aqui quem é a minha máquina, por exemplo, é ace2, certo? Então, essa aqui é uma variável de sistema. Ela é gerenciada pelo próprio sistema operacional, né? Então, cada vez que eu definir uma variável dentro do meu script, ela também vai ser gerenciada pelo sistema operacional, no sistema variável de ambiente, certo? Obviamente, todas as variáveis são, em última instância, elas vão estar dentro de um escopo onde o sistema vai ter uma ingerência, certo?
Mas nesse caso aqui ela é considerada uma variável de ambiente, certo? Ou seja, o sistema vai ter um direto domínio sobre ela, certo? Então, tem vários variáveis de sistema aí que a gente pode utilizar no decorrer do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha aqui no ambientezinho. Eu estou usando o Sublime, certo? No caso aqui o Sublime Text. Deixa eu fechar aqui alguns dos arquivos que eu estava usando. Então, primeiramente, em termos de variável, eu vou usar aqui no Sublime Text para mostrar para vocês. Eu tenho aqui o shebang, esse conjunto de caracteres aqui, que é o cerquilha, ponto de exclamação, onde eu digo após o qual eu digo aonde está o comando que vai executar o meu script. Por exemplo, aqui vai ser o bash, mas poderia ser, por exemplo, o Perl, certo? O caso do meu Perl aqui estaria no /usr/bin/Perl, né? Certo? Mas por enquanto aqui vai ser o bash que a gente vai usar, certo? Então, uma das características de variável que eu já vou mostrar para vocês, certo? Aqui eu vou mostrar uma questão interessante. Eu vou usar o echo aqui, é o meu comando de saída. Nota que toda vez que eu quero mostrar o conteúdo da variável, eu uso $, na frente, certo? Posso usar $, aqui nesse caso, mas eu vou não usar para não confundir muito. Nesse caso aqui, gente, ó, eu vou usar $, e essa abre fecha chaves é para poder mostrar o conteúdo de um agrupamento, certo? E aí eu vou usar a variável e esse arroba aqui vai mostrar todo o conteúdo desse array, certo? Eu vou estar mostrando aqui o array completo. Isso aqui, esse arroba aqui vai me substituir os índices do array, certo? A gente vai poder ver aqui, vou salvar aqui esse rapaz. Aí no caso, chmod x mais x s text 6.sh, que é o nome do rapaz, eu estou mandando dizendo que esse arquivo é executável, certo? Opa, estou na pasta errada. Agora estou na pasta certa. Pronto, funcionou. E agora vou executar aqui o script. .sh. Opa. É só o comando. Pronto. Tá aí, como vocês podem ver, ó. 10, o olá e o 10, 12, certo? Isso quer dizer o seguinte,
conforme eu fui atribuindo aqui um valor, ele foi mudando os valores, inclusive ele foi mudando a natureza do meu, não só o tipo, mas a natureza da minha, da minha variável. Ele passou de um inteiro para um string e para um array, certo? Inclusive eu poderia até fazer algo desse tipo aqui, certo? Que ele aceitaria. Sem muitos problemas. Aqui eu vou só botar um novo comando. Esse comando aqui com ponto de exclamação na frente mostra os índices que estão sendo utilizados, certo? Então, basicamente a gente está vendo aí o que eu posso fazer com a minha variável, certo? E nesse caso essa variável ela está assumindo vários valores que eu estou podendo passar conforme esse valor vai sendo atribuído, ele vai sendo modificado. Isso demonstra que há uma inferência do tipo do dado conforme o valor que lhe é atribuído. Isso demonstra que o tipo é dado de forma dinâmica, certo? Ao invés de eu definir esse tipo de forma estática, ou seja, ao invés de eu dizer que esse tipo é inteiro, ou é caractere, ou é um array de início para o meu interpretador, para o meu compilador, conforme eu for atribuindo no decorrer do programa, ele vai mudando esse tipo. Ele não vai sendo caracterizado, digamos, de forma estanque, certo? Uma outra coisa importante é que todas as variáveis criadas são globais a não ser que eu defina que são locais usando local ou declare, certo? Então, por exemplo, a gente vai aprender duas coisas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, a gente vai aprender a fazer uma função. Então, eu vou criar aqui agora esse exemplo aqui, que é o pato. É o pato, certo? Então, o pato, ele expressa igual a quack. Legal?
E eu vou fazer uma função chamada chama. Nota que parece muito com C, não é? Assim, lembra o C. Lembra também o JavaScript. Tendo fun ainda. E aí, nesse caso, eu vou chamar pato primeiro e depois vou dar um eco no expressa, certo? E aí, por fim, vou chamar o chama. Legal? Como a variável, mesmo aqui dentro da função pato, seria global, então ele vai dar quack. Opa, esqueci de salvar. Olha o quack aí, né? Assim que eu der um declare aqui, acabou o meu quack. Pronto. O quack acabou de ser colocado como local. Mesma coisa se eu usar o local, certo? Uma outra coisa que é interessante e que pode ser utilizado também é que se eu usar a palavra reservada read only e disser que expressa é igual a mu, eu acabei de criar uma constante. E isso vai dar um problema quando eu for fazer o meu pato dizer quack. Tá vendo aí, ó? O expressa é readiano e logo ele não vai poder ser atribuído com mu. Ok? E se eu disser que declare que expressa é igual a 10, ou seja, eu declaro que declare é inteiro, eu agora estou forçando não mais a ter uma tipagem dinâmica e sim estática, também vou ter um probleminha. Deu zero, porque aquela minha variável ela passa a ser agora inteira. Se eu tentar atribuir um valor alfanumérico, vai dar zero. Legal? Isso aí são umas coisinhas interessantes dessa declare, ok? Ah, você pode fazer várias operações matemáticas usando o
usando Ave Maria, script, certo? Algumas usando o expression, o Xpray, certo? Eu gosto muito de usar o colchete, certo? Que a gente chama de símbolo de construtor, porque às vezes facilita na legibilidade da operação. Mas aí eu vou mostrar aqui as duas formas, certo? Por exemplo, eu tenho 10 aqui e tenho B igual a 20 e tenho C igual a 2, por exemplo, certo? Aí vou criar aqui primeiro um D igual a dólar. Aí posso fazer A mais B, eco dólar D. Primeira operação, certo? Aí D igual a dólar A menos dólar B. Eu boto todo mundo maiúsculo por uma convenção minha. Ver como é que fica isso aqui. Legal? Primeira operação deu 30, segunda operação deu menos 10, ou segunda operação deu menos 10, terceira operação deu 100, né? Então a gente está mais ou menos no caminho. Uma outra forma de da gente fazer isso daí é usando o Expression, mais ou menos assim. Vou fazer aqui na primeira mais ou menos isso aqui no Expression. Prestar aqui. Certo? Tem um material, tem um link no material de apoio que fala um pouco sobre essas operações e outras questões para ajudar vocês. Tá aí, ó. Expression aí, certo?
Outros comandos que a gente pode dar uma olhadinha são os comandos de repetição. E aí eu queria fazer algumas coisinhas mais interessantes, certo? Por exemplo, algo do tipo, ó, isso aqui já fica mais legal. Eu aproveito e explico alguns conceitos que podem que matam um monte de dá para não deixar os colchetes juntos. Eu gosto de usar o ponto de vírgula den assim, certo? É uma forma minha, mas você pode botar o den lá no debaixo do if também. Bem, primeiramente, esse dólar arroba, ele é um vetor para todos os parâmetros que vêm no seu que são passados como parâmetros no seu script, certo? Então, no caso aqui, eu tenho a estrutura do for-in, certo? Onde os delimitadores são do done. O if tem a sua estrutura de condicional entre colchetes. Cuidado para não deixar os condicionais ficarem grudados aqui dentro do colchete. É sempre bom deixar esses espaçozinhos aqui, certo? Esse traço F é um parâmetro que pergunta se realmente é um arquivo, certo? O material que eu deixei disponível, vocês vão poder ver que tem vários parâmetros, traço F, além dos parâmetros, por exemplo, de igualdade, certo?
entre duas variáveis, por exemplo, do tipo inteira, isso aqui é menor ou igual, isso aqui é maior ou igual, isso aqui é igual, certo? Numéricos. Aí, se for alfanumérico, vai entre aspas a variável. E aí você vai usar essa forma aqui, dentro daquele colchete, certo? Aqui é um programinha onde eu estou buscando um determinado arquivo, se ele é ponto, se ele existir como ponto .bac, certo? Se ele existir, opa, uma questão aqui, aqui é se ele já existir como ponto .bac, eu deixo quieto. Se ele não existir, eu copio ele para ponto .bac, certo? Então, isso aqui é para eu criar um backup daquele arquivo, caso ele não exista, certo? Então, é um programinha bastante útil para a gente fazer backups de arquivos rápidos. Então, vamos testar aqui, ó. Eu tenho um arquivo dentro desse diretório chamado log, certo? Aqui o log. Então, vamos tentar aqui fazer deu um erro na linha 6. Tem aqui na linha 6. Ah, peraí. Desculpem, eu fiz um pequeno agrupamento. Com uma pequena gafe aqui, eu botei parêntese e era chato. É um agrupamento, faz sentido. Tá aí, ele criou o meu log. O interessante é que ele não usou aqui ele só perguntou se isso seria um arquivo. Ou seja, se log.bac seria um arquivo. Para dizer se log.bac existiria, seria -e. Então, ele só está perguntando se log.bac for arquivo, então skipping file, skipping fulano file. Continue. Certo? E aí criou o meu back. Mas enfim, criou o meu back. Certo? Então deu certo. Era só para poder verificar se a existência, não é nem a existência, mas a consistência da criação do arquivo como um back. Então funcionou aí a
proposta e, ao mesmo tempo, eu consegui mostrar para vocês o que seria o meu for, certo? Ele é muito próximo do for each, né? Que seria um forinho aqui. E a mesma coisa do if com a minha cláusula aqui de utilização. Bem, gente, isso aí já dá uma certa noção para que vocês possam dar uma olhada nesses outros. Por exemplo, esse aqui, se o arquivo está vazio, certo? Aqui é um if com a fórmulazinha se você está acima do peso ou abaixo do peso, certo? Algumas coisinhas mais simples aqui de leitura de algo do teclado, certo? Então, para que vocês possam já mexer um pouquinho nos arquivos de scripting do Bash. Então, eu espero que isso já ajude vocês a estudar um pouquinho no Bash e aí dar uma olhada e aí tirar umas dúvidas em sala de aula, ok? Então, foi um prazer.